Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas e o tema de hoje é a América Latina no século XX. Então vamos primeiro pensar aqui que é importante a gente saber identificar o que é a América Latina. Então vai variar, minha gente, de acordo com os critérios que são utilizados. Não é uma coisa só, há várias denominações. Há definições que afirmam que os países latino-americanos são todos aqueles que possuem o português e o espanhol como línguas oficiais. Outros vão entender que são todos os países ao sul dos Estados Unidos ou todos aqueles que foram colonizados por países latinos como Portugal, França e Espanha. De toda forma, os países que compõem a América Latina possuem experiências históricas bem próximas, por terem sido colonizados por países europeus, mas ao mesmo tempo seus processos de colonização e posterior desenvolvimento tornaram-se esses países extremamente diversos entre si. A gente pode afirmar com certeza que as maiores potências econômicas da América Latina são Brasil, México e Argentina. Vale lembrar também que nós estamos falando da América Latina no século XX, ou seja, de 1901 até 2000. E aí eu tenho que lembrar vocês que esse período é recheado de acontecimentos importantes, porque a gente vai ter um grande crescimento demográfico, vamos ter expansão econômica, intensos processos de urbanização, diversificação e conflitos políticos. Também é nesse período que a gente vai perceber que a maior parte dos países latino-americanos vão enfrentar regimes ditatoriais violentos. Mas também é um período que eles vão superar esses governos ditatoriais. Então vamos entender um pouquinho mais, né? Então a gente começa falando sobre o México, tá bom? O México, a história do México, a gente vai falar aí, vamos falar no finalzinho do século XIX até o século XX. Mesmo após a independência do México, ele vai viver um período intenso marcado por instabilidade política e social, expressa na dependência do capital externo e na continuidade de governos ditatoriais. Nesse período, houve o agravamento da crise socioeconômica que foi motivada pela perda dos territórios para os Estados Unidos em 1848 e pela presença de outros invasores estrangeiros, como franceses, que tentavam aí ampliar suas áreas de influência na América Latina, saqueando o território mexicano. Essa conjuntura vai facilitar a implantação da ditadura de Porfírio Dias, de 1887 a 1880 e de 1884 a 1911, agravando ainda mais os indicadores sociais devido à forte concentração de renda e à expansão dos latifúndios. Isso também vai aprofundar as estruturas agroexportadoras e o elevado consumo de produtos industrializados. É nesse contexto que nós vamos ter a chamada Revolução Mexicana. Não esqueçam, quando a gente fala de revolução, nós estamos falando de algo que vai mudar as estruturas. E a gente vai perceber que isso vai acontecer no México, né? Então, nesse contexto, vai haver aí a ascensão de lideranças sociais do campesinato, ou seja, a galera do campo que estava insatisfeita. Quem são eles? Emiliano Zapata e Pâncio Villa, que são aí os nomes da revolução, né? Que vão apoiar as massas mexicanas dentro de uma série de lutas que vai culminar na Revolução Mexicana, que foi provavelmente o evento político mais importante dentro da história do México no século XX. Diante da situação, o México passava por um período ditatorial sob o comando de Porfírio Dias, marcado pela distribuição e pelo controle desigual de porções de terras nas mãos de poucas pessoas, além de quase não haver liberdade democrática. Dias era acusado de fraudar eleições e de ser corrupto, e a situação mexicana preocupava. Havia muitos analfabetos e a crise econômica se tornava mais latente, o que dava mais motivos para os revolucionários atuarem. Além disso, a entrada de capital estrangeiro, sobretudo americano e europeu, acontecia em detrimento da população. E essa população vai começar a exigir a saída de Porfírio Dias do governo. Este acabou renunciando em 1910, passando o poder para Francisco Madero em 1911. A entrada do novo governo despertou um sentimento de esperança na população. Contudo,
a situação continuar a mesma ou até pior em alguns aspectos. Com esse cenário aí inesperado, a população de fato iniciou uma revolução para tirar Madeiro do poder e assim seguiu protestando também contra seus sucessores. Porém, Vestusiano Carranza, enquanto presidente, com a ajuda dos Estados Unidos da América, tramou a morte dos líderes da Revolução, Emiliano Zapata e Pancho Villa, em 1919 e em 1923, o que fez o movimento perder força. Já nos anos 30, a reforma agrária não havia sido cumprida, a alta concentração latifundiária continuava, sendo uma tendência aí no país. A combinação da indignação popular com as tendências nacionalistas e trabalhistas encontrou no México o eco na figura de Lázaro Cárdenas, ele que vai governar de 1934 a 1940, que iniciava aí no país uma nova fase de gestão, dando seguimento ao clamor das massas. Então, é a primeira vez aí que o povo vai ser ouvido de fato. Ele vai promover a expropriação de terras das companhias internacionais, além da nacionalização de petróleo, além de estimular a formação de sindicatos camponeses e operários. Com todas as transformações em andamento no país, o partido governista passou a ser chamado de Partido da Revolução Mexicana, recebendo em 1948 a denominação do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que ficou por um período prolongado no poder até 2000, ou seja, não prolongado, é muito tempo, meu povo. No final do século XX, o latifúndio voltou a governar o país. As estratégias políticas e econômicas voltaram-se cada vez mais para o capital estrangeiro, com o quadro nacional desfavorecido pela elevada inflação, pela dependência externa e pela tensão social. O presidente André Salinas de Gortari estabeleceu acordos para atrair investimentos internacionais. O processo de integração econômica vai acabar desfavorecendo aí o México, viu, minha gente? Porque ele vai aí, diante de potências como os Estados Unidos e Canadá, ele acaba participando do Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que ele acaba, vamos dizer assim, se aprofundando ainda mais na sua dependência, né? Porque ele vai submeter a sua estrutura comercial aos interesses de grandes capitais dos Estados Unidos e do Canadá. Vamos combinar, né, minha gente? Então, em oposição à política mexicana, houve um levante do Exército Zapatista de Libertação Nacional que acabou tomando várias cidades no estado de Chiapas, no sudeste do país. O movimento zapatista requeria alimento, liberdade, saúde, educação e paz para as massas populares locais. É um absurdo a gente ver que isso é bem comum aqui na América Latina. Na verdade, minha gente, não é na América Latina não, é no mundo, né? O que é que as pessoas querem? Querem o básico. Querem educação, querem saúde, querem paz, mas isso parece que é uma coisa que não condiz aí com o crescimento econômico, né? Entre conflitos, ações de violência e desequilíbrios políticos, ocorreu a vitória de Zedillo, do PRI. Contudo, ele não conseguiu eleger seu sucessor, ocorrendo a vitória no ano de 2000 de Vicente Fox, que pertencia ao Partido da Ação Nacional. Então, aqui a gente falou sobre o México. Agora a gente vai partir para o Chile, né? O Chile, gente, assim, só para deixar bem claro, a gente vai perceber que todos esses países, eles têm aí uma luta muito grande para sair de um processo colonial, a verdade é essa, de uma exploração colonial. Então, ele tem que se constituir como nação. E isso é complicado porque para a gente vai demorar muito mais para os países da América Latina, né? Fora que a gente deixa de ser dependente, vamos dizer, o Brasil deixa de ser dependente de Portugal, mas a gente acaba criando outras dependências. Na maioria das vezes, essas dependências vão estar aí voltadas para os Estados Unidos da América. Então, é meio que a gente muda de colonizador, entendeu? É só isso. Então, vamos para o Chile. A sucessão política de Eduardo Frei, líder situacionista do Partido Democrata Cristão por Salvador Allende,
representante da Unidade Popular, composta por socialistas e comunistas, expressou o auge de um período de lutas sociais e organizações das forças populares da esquerda, que se aproveitaram das fragilidades dos setores conservadores no início da década de 1970, inaptos aí para contê-los. O conservadorismo vai reagir contra as ações de um novo governo, com apoio de forças militares norte-americanas para a contenção de movimentos esquerdistas na América Latina. Vale lembrar que várias empresas norte-americanas tiveram seus patrimônios nacionalizados pelo novo governo, que era exercido por Allende. O presidente norte-americano Richard Nixon ele vai estimular o financiamento dos regimes ditatoriais para conter o que era visto como uma ameaça comunista soviética, que utilizava como um braço operacional o socialismo de Cuba e vai acabar financiando aí a derrubada do governo de Allende. Em 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas do Chile, liderado pelo general Augusto Pinochet, bombardearam o Palácio da La Moneda e causaram a morte de Allende. Em seu governo, Pinochet adotou uma postura extremamente violenta, acarretando a morte ou desaparecimento de milhares de pessoas e o abandono do país por tantas outras, por motivos políticos. Nos anos de 1980, a combinação de pressões internas e o término da Guerra Fria levaram ao fim do governo de Pinochet. Em 1990, a vitória de Patrício Alvim Azoca, ele aí vai ser um representante, um membro da frente oposicionista, em acordo pela democracia, nas eleições buscava-se no Chile uma transição pacífica e democrática. Em 1994, o presidente eleito foi o Eduardo Frei, seguido por Ricardo Lagos no ano 2000. Em 1998, Pinochet deixou a chefia do exército e assumiu a cadeira de senador vitalício no parlamento chileno. A orientação ditatorial do Chile foi acompanhada pela implantação do modelo de economia neoliberal e sua relação com o capital estrangeiro vai desenvolver, em meio à centralização da máquina administrativa, a abertura do mercado chileno ao mercado internacional, fragilizando as estruturas produtivas autônomas do país. As torturas, a repressão e todos os outros crimes cometidos à época da ditadura de Augusto Pinochet continuam pendentes, sendo lembrados por diferentes órgãos nacionais e internacionais. A prisão do general Augusto Pinochet ocorreu durante sua visita na Inglaterra devido a um tratamento médico. O militar foi preso em resposta à justiça espanhola, que o julgava por crimes cometidos contra cidadãos espanhóis em seu governo. Depois de 15 meses ocorrendo várias mobilizações da oposição ao general, em 2000, Pinochet retornou ao seu país sob várias ameaças. Em 2002, a Suprema Corte de Justiça no Chile considerou Pinochet um desequilibrado mental e assim encerrou o caso. Pessoal, o que é que vale dizer aqui? Que apesar de ele não ter sido condenado, há ainda uma pressão, hoje, 2020, existe uma pressão para que Pinochet e todas as outras pessoas sejam reconhecidos não como presidente, mas pelas atrocidades que eles cometeram durante a ditadura contra o seu próprio povo. Isso é a memória de um país, é a memória das famílias, são as pessoas que clamam por justiça. E lá a gente vê que tem assim meio que as pessoas levantam essa bandeira constantemente, quer dizer, elas vivem a ditadura, elas acreditam sim que viveram a ditadura, elas não negam, elas reconhecem que foi um período aí onde elas perderam bastante a sua liberdade. Então lá esse sentimento é bem vívido. Quando a gente compara no Brasil, a gente tem uma certa negação aqui no Brasil de dizer que nós vivemos a ditadura, há sempre aí uma tentativa de minimizar, né? Então, às vezes colocam governos militares ao invés de ditadura nos livros de história. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba percebendo que as palavras dão uma amenizada ao tipo de governo que foi implantado nesse período, ok? Então, a gente vai passar para a política na Argentina.